Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Eu gosto sempre de falar que Jesus é uma pessoa, porque muita gente não entende isso. Mas quando você lê a Bíblia, texto e contexto, você tem a oportunidade de saber quem é Jesus. Eu quero iniciar esse culto falando do livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, que diz a palavra de Deus assim: Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, eu vejo que o crente, ele não se atenta para a palavra de Deus. Ele não se atenta principalmente para a guerra espiritual. A Bíblia diz aqui, que a gente tem que fortalecer no Senhor. Deus tem que estar presente na nossa vida e Deus tem que ser a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, em quem devemos confiar, como Jesus fala para a gente pedir até o Senhor dar-nos o pão de cada dia. Senhor, nos livra da tentação, porque a tentação, irmãos, ela vai nos acompanhar durante toda a nossa caminhada. Livro de Lucas, capítulo 4, no versículo 12 em diante, que você vê o que acontece. Eu vejo que as pessoas não entendem a necessidade que nós temos de compreender essa guerra espiritual. Hoje, por exemplo, estava vendo uma reportagem ali dizendo que o maior índice de divórcio que tem acontecido são nesses tempos modernos. Tempos modernos, tempos de facilidade, tempos que todo mundo sabe tudo. Não era para estar acontecendo isso, irmãos. Era para ser o contrário. Uma vez que você encontrou o amor da sua vida, a pessoa que você ama e a pessoa que te ama, e principalmente quando você recebe de Deus a herança da união, que são os filhos, a Bíblia diz que os filhos são herança de Deus. Você, como ser educado, porque todos nós hoje temos conhecimento do bem e do mal, nós deveríamos agir completamente diferente do que a sociedade está agindo. Então, Deus fala: por falta de conhecimento, o meu povo é levado cativo, o meu povo sofre. Conhecimento de quê? Nós somos seres espirituais, vivendo em um projeto passageiro aqui na terra, um projeto falido da terra. Então, se você entender que você está numa guerra espiritual, como que você vai lutar essa guerra? Porque você vai ter que lutar ela querendo ou não.
Lá no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 17, há uma solução para isso, que diz aqui: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, o capacete é aquele que, quando você atacar, ele te defende. E a espada é aquilo que, quando você ataca, você mata o inimigo. E esse poder está na Bíblia, irmãos. Nós não podemos viver como tolos, baseando no nosso pensamento. O nosso gênio já é difícil. A sociedade já tentou destruir a gente desde quando a gente nasce. Ficam ensinando só coisa errada para a gente. E aí, você, quando tem uma dificuldade, quando você está numa circunstância que você deveria tomar uma atitude como cristão, baseando-se na palavra de Deus, olhando aquela situação com olhos espirituais, você age pela sua força, você age como animal. E isso, nesses tempos modernos, é ridículo. Amém, irmãos? Estamos lendo o livro de Lucas, no capítulo 22, que diz a palavra de Deus assim. Irmãos, uma referência, você vai ver do capítulo 22, lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 11, Êxodo, capítulo 23, versículo 15, Mateus, capítulo 26, versículo 2 em diante, Marcos, capítulo 14, versículo 1 e 2, João, capítulo 6, versículo 4, João, capítulo 11, versículo 55, e João, capítulo 3, 13, versículo 1. Diz a palavra do Senhor assim: estava, pois, perto da festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Irmãos, esse versículo é de extrema importância. Inclusive você vai ver uma referência dele lá nos Salmos, capítulo 109, versículo 8, que diz assim: sejam poucos os teus dias e tome outro o seu ofício. Ou seja, já havia uma profecia de um Judas. E no versículo Salmos, no capítulo 41, versículo 9, vamos ver aqui, Salmos 41, 9. Salmos 41, 9 diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Então, lá no livro de Salmos já profetizava que uma pessoa ia trair Jesus. Jesus escolhe 12 discípulos e ele ainda deixa claro que um deles ia trair. Agora eu pergunto, ali falou o nome de alguém? Não. Quando Jesus falou, deu a chance da pessoa tomar a atitude de não trair, ele falou o nome de alguém? Não. Mas a Bíblia diz aqui que entrou, porém, Satanás em Judas. Para quem é leigo, não conhece de religião, para quem nunca frequentou, por exemplo, um
centro de macumba, espiritismo, candomblé, ele não entende bem isso, mas se você for lá, você vai ver que os pais de santo, incorporam. O que é isso? O diabo entra no corpo da pessoa, que aí a pessoa, inclusive, tem que ser preparada para isso. Olha, esse é um dos estágios muito complicado da vida do ser humano, porque o diabo, ele age por fases. A Bíblia diz que primeiro ele anda ao nosso derredor, tentando nos destruir. Agora a Bíblia está dizendo aqui que ele entra na pessoa. A Bíblia diz também que ele fala com as pessoas, né? Então, irmãos, veja bem, você tem que compreender isso. Se você deixar brecha, se você não entender a guerra espiritual, o diabo, ele vai entrando na sua vida, a primeira coisa que ele tira de você é a sua alegria, a segunda coisa é acabar com a sua família, é separar o seu casamento, é acabar com o futuro dos teus filhos, é te desestabilizar. Como Jesus falou, o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Entendeu? E você, querendo ou não, você pode ser até santo, que o diabo vai te atacar. Jesus estava 40 dias jejuando e orando no deserto, e o diabo, quando ele teve fome, quando ele se enfraqueceu, o diabo estava lá para tentá-lo. Entendeu? Nós somos chamados para quê? Por que Deus traz a gente na igreja? Para a gente adquirir conhecimento dessa guerra, para a gente ser confrontado pela palavra de Deus, para que os nossos defeitos, as nossas fraquezas, nossas falhas, nossos pecados sejam apresentados para nós mesmos, porque todo mundo está vendo o nosso erro no dia a dia e acusa, e aponta e mostra, só que a gente não aceita. Por isso Deus criou a igreja, a oração, que através da igreja e da oração você começa a ver o seu defeito, e aí você é convidado a se converter, a abandonar o seu defeito, a se tornar uma pessoa melhor. Entendeu? A palavra de Deus, ela vem para nos purificar, para nos transformar em pessoas melhores do que nós somos. Imagina, nós somos seres inteligentíssimos, somos o único ser no planeta Terra inteiro que temos raciocínio matemático, raciocínio lógico, e aí vivemos uma vida inteira miseravelmente como animais. Isso é certo? Isso não é certo, irmãos. Isso não é certo. Deus não se agrada disso. Deus chama valente por isso, porque você é chamado para lutar uma batalha. E não pode ficar desdenhando do seu dia, da sua vida, daquilo que Deus te dá no dia de hoje. Muita gente despreza a bênção de Deus, o dia lindo que Ele tem, né? Então, o maior responsável pela alegria da sua vida, pela felicidade da sua vida, já começa por você. Por você. Versículo 4. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em dar-lhe dinheiro. E ele concordou, e buscava uma oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E ele lhes perguntava: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: O mestre te diz:
onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Irmãos, é muito importante a gente ler a Bíblia com atenção, porque você vendo esse relato aqui, você vai ver que no versículo 8 diz assim, ó, que Jesus mandou Pedro e a João para achar um lugar onde eles iam comemorar a Páscoa. E aí eles perguntam, mas aonde que é? Eles não sabiam. Mas tem igreja que prega, tem pastor que prega, né? Tem pastor que já pregou aqui, até aqui nessa igreja, que esse cenáculo era do pai de João. Não está escrito isso na Bíblia, irmãos. E até porque se fosse do pai dele, ele já ia dizer, ó, não, lá na casa do meu pai, eu não sei onde que é. Entendeu? Nós temos que basear o nosso relacionamento com Deus no que está escrito na Bíblia. O que passar disso, você corre o risco de ser levado para uma mentira. Como hoje, no YouTube, por exemplo, se você for ouvir todos os pastores falar, você, meu amigo, daqui a pouco você está abraçado com o capeta, entendeu? E achando que está bem. Essa é a verdade. Porque tem de tudo ali, e todo mundo vai provar para você que ele está certo. Por isso que nós temos que nos ater no que está escrito aqui, não no que o homem escreve. Como eu até sempre digo, irmãos, o importante para você que vem aqui ouvir essa palavra é o que eu estou lendo aqui, o que Deus fala. Os meus comentários são a minha opinião. Você não precisa acreditar nela. Muito bem. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai-o, e partiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Aqui Jesus já deixa claro que é fruto da vide, não é vinho alcoólico não, tá? E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Você vai ver uma referência em Mateus 26 a 28, Marcos 14, do 22 a 24, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 25, João, capítulo 6, versículo 51. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Aqui Jesus já avisa, né? E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Olha aqui, Jesus dizendo que Ele, que é o nosso Senhor e Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, Ele está dizendo que Ele é aquele que serve. Olha que exemplo para nós, irmãos. Nós estamos sempre querendo convencer os outros que nós temos razão. Sempre.
E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebeis a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Você vai ver uma referência em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, Jó capítulo 1, versículo 7 em diante. Olha aqui, irmãos, é isso aqui que acontece. Só que vocês têm que compreender uma coisa: o diabo é mau. Tem crente que morre de medo do diabo, mas o diabo não pode tudo não. Ele precisa da permissão de Deus para tocar em você. O perigoso mesmo é o homem, porque o diabo, apesar de toda a maldade, ele obedece a Deus. O homem, aliás, todos os animais da face da terra obedecem a Deus. O único que não obedece a Deus é o homem. Por isso ele é pior do que o diabo. Tem pessoas pior do que o diabo. Tem pessoas maravilhosas, tem pessoas muito melhor do que eu, por exemplo. Mas tem pessoas que é pior do que o diabo. Pode ter certeza disso. Aí se junta com o diabo, aí a coisa fica feia, né? Entendeu? Mas aqui você já está vendo, irmãos, que o diabo pediu para cirandar com o trigo. Aí, no versículo 32, Jesus fala: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Pedro não era convertido, irmãos. Teve um ministério com Jesus, andou com Jesus, viu Jesus curar 10 leprosos, viu Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim, viu Jesus curar cego de nascença. Ele ainda não era convertido. Isso serve de quê? De exemplo para nós. E Pedro com isso estava dando brecha para o diabo querendo acabar com ele. Isso serve de exemplo para nós, porque Deus tem andado conosco, Jesus tem caminhado conosco, tem nos ajudado, tem nos abençoado, tem nos livrado, tem nos ensinado. E é justo a gente achar dificuldade para a gente entregar o nosso coração para Deus? É justo a gente ser ingrato com Deus? Precisamos nos converter. E eles disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Esse é o problema do crente soberbo, né? O crente que está agora, quando Jesus vier, tem milhares de ônibus na porta das igrejas, levando todo mundo para o céu. Entendeu? Todo mundo indo para o céu. Só que Jesus sabe todas as coisas, irmãos. Se ele falou que não é convertido, não é. Mas ele me disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Você vai ver uma referência em Marcos 26, 34, Mateus 26, 34, Marcos 14, 30 e João 13, 38. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforje ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam: nada. Olha só, irmãos, o que Jesus está dizendo aqui para a gente? Quando você está com Deus, é Ele que cuida da sua vida. Lá no livro de Samuel já deixa claro, livro de Êxodo, que é Deus que anda com quem Ele tem um projeto, tem um propósito, tem uma aliança. Se você tem uma aliança com Deus, é Deus que vai te guardar, é Deus que vai te proteger, é Deus que vai te defender. Nós temos um exemplo de Gideão.
Gideão vai para uma batalha, aprovado por Deus. Deus fala para ele: pode ir para a batalha. Ele reúne 33 mil homens para ir nessa batalha, achando que o exército era pequeno, porque o outro exército tinha muito mais poder e força do que eles. E no final, Deus manda ele para uma batalha com 300 homens. Esse é um exemplo para nós. Por quê? Quem que ia lutar? Quem que ia defender? Era Deus. Ou você crê ou você não crê. E aí Jesus diz no versículo 36, disse-lhes, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Portanto, vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Olha só, irmãos, aqui nesse versículo 17 você vai ver uma referência em Isaías 49:8, Isaías 53:12, João 17:4, João 19:30, Salmos capítulo 22, versículo 16, Isaías capítulo 53, versículo 12. E, na verdade, quando Jesus fala aqui, aquilo que está escrito, e ele cita, e com os malfeitores foi contado, ele está citando aqui Isaías 53:12, está citando também Salmos 22:16. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: basta. Ou seja, eles não entenderam nada, porque Jesus não mandou literalmente eles comprar uma espada e sair matando os outros, não. Entendeu? Foi o contrário. Foi o contrário, entendeu? A nossa espada é a palavra de Deus. Acabamos de ler em Efésios: a espada é a palavra de Deus. Eles tinham que se converter e aceitar a palavra de Deus, e é com a palavra de Deus que eles iam lutar. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Irmãos, orai para que não entreis em tentação. Você tem dois momentos que você tem que orar. Você pode orar antes. Muitas coisas que eu vou fazer na minha vida, a primeira coisa que eu faço é falar com Deus, se eu posso ser um Deus, se Ele vai estar comigo no que eu vou fazer. A segunda coisa, quando acontece o problema, aí eu vou orar e pedir a Deus a solução. E eu vejo aqui casais, famílias, vocês sabem que há muito problema entre vocês, muito problema. E o triste da briga em casal é que todo o crédito que a pessoa tem durante todo o tempo que ela passou junto, quando há uma discussãozinha, aquele crédito não vale mais nada. Você perde o crédito total. Sabe por quê? Porque nenhum dos dois tem coragem de ir lá no quarto, fechar a porta e orar e falar: Senhor, a pessoa que eu amo, a pessoa que é pai da minha filha, a pessoa que é mãe do meu filho, ela brigou comigo agora, ela falou isso, falou aquilo, talvez eu esteja errado, mas eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que o Senhor intervenha, porque é a pessoa mais importante da minha vida. Esse é o problema. Eu pergunto: você ora? Não ora. Não ora. Quando o casamento acaba, você ora. Principalmente se for você que levou o não, Quem manda o outro embora, manda feliz, porque já está pensando em colocar um que ele acha melhor no lugar. Mas o outro, que às vezes passou a vida inteira sem cuidar do relacionamento, quando o relacionamento acaba, daí ele vem chorando para a igreja. Entendeu? Muito bem, irmãos.
Versículo 41. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Jesus orando de joelho, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Né? Eu vejo aí os crentes dizimistas aí, achando que vão comprar Deus com dinheiro. A gente, quando chega a Deus, irmãos, é para isso aqui, ó. Faça a tua vontade, não importa o que vai acontecer comigo, que seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo, Jesus disse: Deixa-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Irmãos, eu sempre prego aqui o contexto da Bíblia, porque para que você entenda a importância da matemática da Bíblia. Por exemplo, aqui está dizendo que um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Quem é esse que feriu o servo do sumo sacerdote? Como que você vai saber quem é? Você vai lá no livro de João, capítulo 18, versículo 10, você vai descobrir que era Pedro. E quem era o servo do sumo sacerdote? Lá no livro de João, capítulo 18, versículo 10, você vai descobrir que era Malco. Então, um capítulo da Bíblia se encaixa no outro e faz você compreender o outro. E você vai ter uma referência também, Mateus 26, 51. E respondendo, Jesus disse: Deixa-os, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes como um salteador com espadas e varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o. E vendando-lhe os olhos, feriram-no no rosto,
e perguntavam-lhe, dizendo: profetiza, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo, os principais dos sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu concílio e lhe perguntaram: és tu o Cristo? Dize-no. Ele replicou: se vou-lo disser, não o crereis, e também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram-lhe todos: logo, és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: vós dizeis que eu sou. Então disseram: de que mais testemunhas estamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. Irmãos, é importante aqui também lembrar que quem estava querendo matar Jesus era um conhecedor da Bíblia. Só que a Bíblia é contaminada, pessoas que, ao invés de acreditar na palavra de Deus, acreditavam na religião, nos religiosos, né? Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos. A Bíblia é um livro sério, a Bíblia foi escrita por Deus, nós temos que nos ater ao que está escrito na Bíblia. Amém?